Presidente, senador Cajuru, Jorge Cajuru, senador Stevenson, todos os senadores que ainda estejam aqui nas dependências ou em casa, onde estiverem, a todos os telespectadores, ouvintes da Rádio Senado. O meu discurso hoje, senador Zalci, é sobre uma correlação entre saneamento básico, educação e saúde. Nada melhor, senhor presidente, para o povo, do que o atendimento de suas necessidades essenciais. O nosso país, obrigatoriamente, tem que arrumar a casa, porque muita gente, nós todos, muitos de nós que viemos de cidade do interior pequena, já moramos em casa, de todo tipo de casa. Eu morei em casa de tábua, aqui em Brasília, eu morava aqui na Vila Prado, casa de tábua, aqui na Rabelo, aqui embaixo. Lá onde eu morava também já morei em casas até de taipa, de chão batido, já morei em casa de adobe, já morei em casa de tábua lá em Rondônia. Então, sou acostumado com todo tipo de casa. E as casas vão envelhecendo, a família grande vai estragando, estraga a janela, tem goteira aqui, tem goteira ali, banheirinho lá no fundo do quintal, aquelas coisas todas que vai envelhecendo, vai estragando, que a gente tem que ir arrumando. É natural que a gente arrume a nossa casa, porque a casa estraga, uma pia que entope, um vaso que dá problema, uma parte elétrica que dá um circuito. Então, isso é normal na vida que tem uma casa. E o Brasil é uma grande casa, um casarão imenso, de certa forma mal arrumado, esparramado por esse continente fantástico, que é o Brasil, é um continente, não é nem país, tão grande que é, e a gente precisa arrumar. E essa arrumação chama reforma. A gente não reforma a casa, a gente não reconstrói as coisas, a gente não junta para arrumar, enfim, tudo. Então é isso que estamos fazendo aqui, as reformandos. Nós temos que reformar o Brasil. E as reformas que nós votamos agora, a primeira foi a Previdência, e outras tantas que estão andando, tem uma que o senador Tasso já relatou aqui, que é a reforma do saneamento. Né? A reforma do saneamento, a PEC do saneamento, já passou pelo Senado, com alguns ajustes daqui e dali, que eu vou comentar mais embaixo, mas está lá na Câmara ainda parada, e que tem que sair. Ela não pode ficar assim. E o senador Cajuru, aqui, antes de mim, anteriormente, ele abordou alguns temas que coincidem aqui. Eu estou falando o seguinte, olha, onde não tem saneamento, onde não tem água tratada, onde não tem esgoto, onde o esgoto corre a céu aberto, onde aquela coisa feia, na rua, na porta da rua, no meio da rua, o esgoto correndo, mau cheiro, né? Isso tudo tem muito a ver com a educação. Mostrando o seguinte, onde não tem saneamento, que tem pobreza. Onde não tem saneamento, tem pobreza. As cidades que não têm saneamento, não tem dinheiro. Então, a cidade pobre. Não é? Assim vai. Consequentemente, o rendimento escolar é menor. O nível de adoecimento é maior. Então, tem muito a ver. A falta de água tratada, a falta de esgoto sanitário e o rendimento escolar. Isso é evidente. Aqui, há dias atrás, o senador Dário Berger fez um discurso terrivelmente assim, assustador as escolas brasileiras, um percentual elevadíssimo, não tem água dentro da escola. Não tem água dentro da escola, tem que levar água de casa, essas coisas todas. Como é que uma escola não tem água? Outro não tem o banheiro, um banheirinho único no fundo da escola, onde faz fila de menino para usar o banheiro. Essas coisas todas estão na escola. Por isso você imagina as dificuldades, fora a questão do transporte das crianças para essas escolas. Então, isso é muito evidente. E a Confederação Nacional da Indústria, o jornal Estado de São Paulo, os jornais muito sérios do Brasil, tem apontado insistentemente esse drama do saneamento brasileiro, que nós temos um plano nacional de saneamento que seria da universalização dele em 2030. E 2030 está chegando, falta aí 10 anos. E pela falta de dinheiro que a gente está vendo, não tem jeito de a gente avançar. Nós estamos aí investindo no Brasil cerca de 10 bilhões para saneamento básico, isso não é insignificante,
para a grandeza da nossa necessidade. Então, senhor presidente, nesse ritmo nós não alcançaremos a universalização do serviço, que seria no ano 2060, segundo a CNI. O que nos preocupa, segundo a matéria, é que os investimentos, ano a ano, têm diminuído. A viabilidade econômica do serviço, as entidades, as autarquias, as companhias de saneamento, elas estão sem capacidade de investimento, pelo menos nos estados do Norte e Nordeste, raríssimas exceções, não tem menor capacidade. A maioria da arrecadação dessas companhias de saneamento são exclusivamente para pagar salários, e salários altos. Olha o paradoxo. Os funcionários dessas companhias de saneamento, ao longo do tempo, pela força de seus sindicatos, foram incorporando salários, benefícios, e os salários são elevados. E eles não estão nem aí se o povo tem água ou tem esgoto, estão na deles. Tem dinheiro todo mês e não tem dinheiro para investir, mal para comprar os produtos químicos, mal para comprar o cloro e outros produtos para tratamento da água. Então, senhor presidente, logicamente o senador Tasso aqui colocou, evidentemente, a sua proposta de saneamento da concessão dos serviços. Tem muito dinheiro no mundo, tem muita gente querendo investir seu dinheiro, o dinheiro está concentrado em poucas mãos no mundo. Tem muita gente no Brasil que tem dinheiro, tem muita gente fora que tem muito dinheiro, que quer investir esse dinheiro em alguma coisa para receber em forma de concessão, prestar um serviço bom e receber o dinheiro dele de volta a longo prazo. Não é? Então, as privatizações e as concessões, elas são também uma alternativa proposta pelo senador Tasso Gereissati dessa proposta da PEC recente. E para cada, senador Exalci, para cada R$1 investido em saneamento, ele gera uma riqueza para o país, segundo as estimativas do Estadão, o Estado de São Paulo, em publicações suas, 2,5% retorna ao setor produtivo. Então, o saneamento é também riqueza, também é crescimento econômico. E não vou falar aqui quais são as regiões que têm menos esgoto e água. Não vou falar que todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe onde é que tem mais pobreza, onde é que tem falta de esgoto no Brasil. É no Norte, no Nordeste e uma parte do Centro-Oeste. O Centro-Oeste até que está indo bem, mas o Norte e o Nordeste, na realidade, é que tem realmente o maior fosso de desigualdade na área do atendimento do esgoto sanitário e da água tratada. Então, falta realmente recursos públicos, é gritante. E aí, senhor presidente, eu quero mostrar para Vossa Excelência e para quem esteja me ouvindo, tem um exemplo muito bom no Brasil, mas muito bom mesmo, que é a cidade de Franca, estado de São Paulo. Franca, em São Paulo, tem 100% de água e é pública, é da Sabesp. 100% de água em Franca e 99,8% de esgoto. Olha a grandeza. Até os gases, metano e outros produtos da degradação dos dejetos são aproveitados como combustíveis em algumas outras utilidades em Franca, estado de São Paulo. É uma referência brasileira. E para o senhor verificar a importância da saúde pública com esgoto e água, aqui tem um comparativo interessante que mostra, assim, por exemplo, lá em Franca, segundo os dados do Instituto Terra Brasil, mostra que de 2007 a 2015, Franca teve apenas 460 internações por diarreia. 460. Eu não vou citar o nome da cidade para fazer o contraponto, porque seria muito delicado aqui falar o nome de uma cidade que não está bem. Mas tem uma cidade na Amazônia que, no mesmo período, 2007 e 2015, as internações de 2007 e 2015, por diarreia, foi 36.447 internações. 36 mil. E Franca, só 460. Olha a importância do esgoto sanitário
na cidade e da água tratada, reduz as doenças, reduz o gasto com saúde. Então, não precisa nem falar que saneamento básico, onde não tem, está relacionado com atraso, com pobreza. A gente vê as fotos, a gente verifica nos estados nossos, da Amazônia, do Nordeste, aqui e acolá, a gente vê a tristeza dos meninos brincando em água suja, soltando aqueles naviozinhos de papel nas águas sujas, andando no meio daquelas águas sujas, contaminadas, de todo jeito, fedidas, e as crianças brincando ali, os pais lá fora e as crianças brincando. Isso é realmente extremamente prejudicial à imagem do Brasil, né? Muito ruim para nós essa situação da falta de água e esgoto tratados convenientemente. Então, a situação do nosso país é essa, é que precisa realmente alavancar recursos. Não vou aqui ficar me detendo em dados estatísticos, falando disso e daquilo, porque isso é público, a gente vê nos jornais, a água filtrada. Mas eu quero contar, assim, o exemplo, que às vezes a gente chega na casa de uma pessoa bem pobre. Eu posso contar o caso de uma tia minha, lá em Dianópolis, Tocantins. Eu ia na casa dela, uma casinha pequena, ela era viúva, e ela era tão cuidadosa, naquele tempo não tinha bombril. Ela pegava uma bacia com os alumínios dela, ia lá para um igarapé, um riachinho ali próximo, arear os seus talheres com areia, cinza e folhas de sambaíba, que tem muito no Cerrado, que é tipo uma lixa, né? Ela areava aquelas coisas. E ela vinha, trazia aquilo limpinho, guardado, enchia o pote de água, lavava esse pote, botava um pano por cima, e tinha ali 2 copos de alumínio. Então, ela tinha aquele cuidado imenso com a imagem da casinha pobre dela. Então, mesmo sem a água tratada naquele tempo, ela já fazia um serviço higiênico muito bonito. E eu cito aqui como exemplo importantíssimo para os estados pobres brasileiros, as cidades isoladas, o trabalho de uma fundação que o Brasil já teve, da década de 40 e 50, que era a Fundação CESP. A Fundação CESP, quem viu a Fundação CESP como eu vi, a Fundação CESP era uma fundação de saúde pública impressionante. Tinha bons engenheiros, bons técnicos, bons sanitaristas, bons técnicos de enfermagem, muito bem treinados, e eles iam e faziam todo o serviço de água das cidades isoladas, eles faziam esgoto, levaram a vacinação, eles faziam o pré-natal. A Fundação CESP. Hoje ela não existe mais. Depois ela foi incorporada à Fundação Nacional de Saúde, e hoje praticamente a Fundação Nacional de Saúde está num desmonte histórico, e não tem mais os seus agentes de saneamento, o pessoal da Sucam Velha, que fazia um trabalho lindíssimo pelo brasileiro no combate às doenças endêmicas brasileiras. Eles faziam tudo isso muito bem feito. Então, senhor presidente, existe também uma maldição no Brasil. A maldição, senhor presidente, eu posso contar aqui um caso real mesmo, aqui, para não dizer que estou inventando coisa de jornal ou citando institutos. É fato real da minha própria vida, né? Eu fui lá governador de Rondônia, na época da presidente Dilma e Lula. Eles criaram o PAC, acho que foi com a presidente Dilma, e ela alocou recursos para vários estados brasileiros, para água, esgoto e habitação, não é? Eu não me lembro bem se o PAC surgiu com Lula ou se iniciou com o presidente Dilma. Me falha agora a data, a concepção correta. Mas nós recebemos lá, na época, aproximadamente 600 milhões de reais para colocar esgoto sanitário na capital, que é Porto Velho. Aí, na época, o governador era o senador Ivo Cassol, foi governador, depois ele foi senador. O governador Ivo Cassol fez a licitação,
ganhou uma ótima empresa de Belo Horizonte, ele deu ordem de serviço, começou o serviço, começou a enterrar os canos, fazer tudo direitinho. Mas a questão burocrática da relação com a Caixa, e mais tarde chegou ao Tribunal de Contas através de uma denúncia de um vereador de Porto Velho, que aquilo não tinha cumprido as formalidades legais. Muito bem, o Tribunal de Contas foi apurar, e a obra em andamento, o dinheiro na conta. Certo é que o tribunal, em pleno, mandou cancelar a licitação e paralisar a obra, e ficou o dito pelo não dito, 8 anos 8 anos de governo do governador Cassol, com toda a boa vontade, um projeto lindo, uma empresa boa, cancelou tudo, jogou tudo no lixo. Aí eu assumi o governo e eu fui ter que começar projeto. Nós estávamos no apagão de projeto no Brasil, não tinha engenheiro para fazer projeto no Brasil, não tinha escritório desocupado no Brasil para fazer projetos. Aí nós fizemos, eu estava começando o governo, eu fiz assim vários projetos básicos, termos de referência com o nosso pessoal do Estado, e a Caixa devolvia, não está bom, não está bom. E aí foi 1 ano, foi 2 anos, devolvendo termos de referência. Aí eu saí um dia, nervoso, e vim aqui para Brasília, e fui lá no presidente da Caixa. Falei, olha, presidente, eu vim aqui decretar incompetência do meu governo. Eu sou incompetente. Sou incompetente porque eu não consigo fazer um termo de referência que a Caixa aceite. Eu tinha passado quase 2 anos fazendo termo de referência e voltando. Eu falei, não é possível, isso aqui é um bando de incompetentes, e eu também. Vim aí e falei, eu me declarar incompetente. E olha, se eu quiser que eu não perca esse dinheiro, se eu me faça, manda a gente sua da Caixa, manda fazer esse termo de referência para mim. Aí eu falo que eu estava tão irritado assim, ele sentiu minha realidade abrupta, que ele pegou o telefone e falou, tem aquela empresa que faz termo de referência para nós, tá aí, tinha um lá na Paraíba, outro sei aonde, 14, mandou para lá. Com 30 dias estava pronto o termo de referência que a Caixa fez para mim. Aí nós fizemos a licitação, ganhou um consórcio. De novo o Tribunal de Contas mandou cancelar. A obra começada. Aí eu fiz a licitação comum, não dava certo, eu fiz o RDC integrado, que a Dilma tinha criado o RDC para fazer os parques olímpicos e os estádios. Falei, vou fazer também o RDC integrado, porque a empresa ganhadora já faz projeto, já faz a obra, e eu me alivio dessa complicação. Foi feito assim. Aí, lá vai, tudo consultado com a Caixa, tudo aprovado. O Tribunal de Contas, na pessoa do então ministro, que não é mais ministro, o Valdir Campelo, sentou em cima e mandou cancelar de novo a obra. Mandou cancelar de novo a obra. Para Porto Velho, que não tem quase nada de esgoto, na região norte, mais necessitada. O Tribunal de Contas fez isso. Conclusão, eu fiquei puto da vida. O que eu fiz? Sabe uma coisa? Eu vou devolver esse dinheiro. Não vou sair daqui preso. Por causa dessa zorra desse dinheiro maldito aqui dentro do Estado. Com 16 anos, 2 governadores eleitos e reeleitos, não deu conta de tocar essa pisciroca dessa obra. De esgoto. Devolvi o dinheiro. Falei, dei uma de Pilatos. Todo mundo vai viver de água meio de poço. E cisterna no fundo da casa. Devolvi o dinheiro. O homem aí, Tribunal de Contas, eu vim aí um dia brigar com ele, nervoso. Vim com 2 mocinhas que trabalhavam comigo, mais um outro fulano. Cheguei lá a pedir audiência para o Valdir Campelo. Eu tinha escrito, tem um blogzinho que eu faço umas besteiras de vez em quando. Eu falei o seguinte, o Tribunal de Contas tem medo de ladrão. O Tribunal de Contas tem medo de ladrão. Tem tanto medo de ladrão que ele coloca dinamite na porta da casa. Então o Tribunal de Contas põe dinamite por dentro da fechadura, para o lado de dentro, põe para o lado de dentro da porta da casa. Quando o ladrão mexe na fechadura, a dinamite explode e mata o ladrão, mas derruba a casa e mata os donos da casa. O Tribunal de Contas tem medo de ladrão
e explode o Brasil? Ele bota dinamite nas portas das casas. Bota dinamite nas portas das casas. E fez isso com a gente. Hoje, o Tribunal de Contas é responsável por não termos esgoto na capital. Ele é o único responsável pela insensatez. Poderia fazer a revisão de projeto, corrigir planilhas, mandar seus bons técnicos, que tem aí muito bem pagos, me ajudar, a mim e ao senador Cassol, que foi governador, a orientar corretamente para a gente não devolver 600 milhões de reais que estava na conta. Foi. Mas não, estão todo mundo satisfeito. Os técnicos estão aí, devem ter tido até promoção, deve ter sido promovido, eles estão no topo da carreira, por ter prejudicado uma cidade de ter esgoto sanitário. Prejudicado. Vai lá, a gente hoje, não, porque faltou isso, a planilha estava alta, esse parafuso estava com preço maior em tantos por cento, essa porca aqui, essa arruela aqui, ora caramba, isso tudo pode ser revisto, e ajustado o preço, e pergunta, empresa, você quer tocar com essa revisão de projeto, revisão de planilha? Ela fala, aceito ou não aceito, e a gente toca com a segunda colocada. É isso que está atrapalhando o Brasil também, gente. Nós não temos esgoto, nem temos água, por causa da excesso de fiscalização. Nós temos medo de fazer. Hoje o governador, prefeito, ele deixa de fazer com medo de ser preso, medo de punição, medo dessas coisas. E é por isso que o Brasil está desse jeito. Tem dinheiro, vai para lá e o dinheiro volta, cai no bolo do tesouro, vai para pagar juro, vai para pagar essas coisas todas aí afora, e o dinheiro some e a gente não sabe para onde ele foi. Em vez de traduzir em esgoto, água limpa e coisa boa para a nossa população, fica aí essa fiscalização danosa e prejudicial, burocrática. E eles não calculam, senhor presidente, preço, o sobrepreço, e quando vier outro dinheiro, sei lá quando, talvez daqui a 50 anos, quanto será? Sabe que ele calculou o prejuízo? Qual é o prejuízo social de não fazer a obra? Qual é o prejuízo? Quem é criminoso? Quem é mais criminoso? Quem devia estar preso? Não era nem um governador, nem ninguém. Essa esculhambação, gente, essa falta de criatividade, de entendimento, que a gente tem que arrumar as coisas, fazer a obra. Aqui em Brasília, aqui em Salsi, aqui depois da rodoviária, que tem um buraco do Tatu, caiu um viaduto, ficou quase 2 anos aqui em Brasília. Aqui em Brasília, 2 anos, um viaduto ainda desviando para um lado, para o outro, o trânsito congestionado, e apareceu um buraco ali, demorou não sei quanto para arrumar. Aqui dentro da capital. Veja bem, isso é coisa de resolver em 10, 15, 30 dias, mas a burocracia não deixa, viu, Girão? Não deixa não deixa o governador trabalhar. Fica assim, travando, aí o povão sofrendo, então nem aí. Um palitozinho cheiroso, desodorante, perfume francês, o que o cara quer? O discurso alongou, eu quero, assim, parabenizar a Cidade Franca por ser o município brasileiro mais, assim, constituído e dotado de infraestrutura de saneamento e esgoto, parabenizá-la, e é uma entidade autárquica, a Sabesp. É por isso que o Tasso Gereissati, inteligentemente, atendeu uma emenda da esquerda, mantendo os contratos de programa. Mas isso é relativo, porque onde está bem como Franca, não precisa mexer. Onde está ruim, como Porto Velho e outras regiões do Norte e Nordeste, tem que realmente intervir. Então, eu fico satisfeito com os apartes, e o que eu gostaria de meter o senhor, faltam umas coisinhas do discurso, mas o senhor considere todo como lido. Muito obrigado.